E se eu te dissesse que uma startup está prometendo algo que nem a ficção científica ousou mostrar com tanto realismo? Que em menos de 10 anos, sua cabeça poderá ser transplantada para outro corpo. A mente continua. O corpo é novo. Isso é medicina? É loucura? É Deus sendo substituído por algoritmos. Aqui no E Agora, a gente fala sobre o tempo que você vive e o tempo que está chegando. Hoje, a gente mergulha numa ideia que parece impossível e justamente por isso está assustadoramente perto de acontecer. Conheça a BrainBridge, a startup que está desenvolvendo a primeira máquina de transplante completo de cabeça do mundo. O vídeo viralizou, braços cirúrgicos ultra precisos, operando 2 corpos ao mesmo tempo. A proposta? Retirar a cabeça de um paciente com corpo debilitado e reconectá-la ao corpo de um doador em estado de morte cerebral. Todo o procedimento seria conduzido por robôs com inteligência artificial. Reconexão de veias, artérias, nervo vago, medula espinhal, tudo milimetricamente feito. A promessa da BrainBridge é ousada. Vamos preservar a consciência humana e colocá-la em um corpo jovem, saudável. A alma, bem, essa parte fica para depois. Mas essa ideia não nasceu agora. Em 1954, o cirurgião soviético Vladimir Demikhov transplantou cabeças de filhotes em corpos adultos de cachorro. Alguns sobreviveram até 3 dias, com reflexos e até lambendo o próprio rosto. Em 1970, Robert White transplantou a cabeça de um macaco em outro corpo. O animal acordou, mexia os olhos, escutava sons, mas não se movia. Estava paralisado. A medula espinhal não foi reconectada. Em 2017, o controverso neurocirurgião Sérgio Canavero anunciou que havia feito o primeiro transplante de cabeça em cadáveres humanos, mas faltaram provas. Os cientistas chamaram de fraude, experimento bárbaro, show midiático sem ciência. E um neurocirurgião italiano está no centro de uma polêmica. Ele acaba de anunciar o sucesso no transplante de cabeça em animais. Incrível, até um pouco aflitivo, né? Ele já tinha anunciado para o ano que vem uma cirurgia idêntica, ou seja, de transplante de cabeça em humanos. Um russo com uma doença terminal deve ser o primeiro paciente. Este cachorro foi usado no experimento. O neurocirurgião italiano Sérgio Canavero garante que ele já recuperou todos os movimentos. A mesma cirurgia foi realizada em ratos e, segundo o médico, também foi um sucesso. Mas a comunidade médica está dividida. Para muitos, o italiano não apresentou a amostragem mais ampla sobre o estudo. O fato de não haver um controle na experiência feita com o cachorro também gera suspeitas. Há poucas evidências sobre os danos na medula do animal. Nas cirurgias feitas até agora, o neurocirurgião usou um componente químico para reconectar as medulas espinhais danificadas. No caso do cachorro, em 3 semanas o animal voltou a andar. Numa palestra, o médico explicou que em 1970, um procedimento semelhante foi feito em um macaco, mas o animal não sobreviveu porque a cabeça transplantada sofreu rejeição e na época a tecnologia era menos avançada. Para o primeiro experimento em humanos previsto para o ano que vem, o neurocirurgião já tem um cobaia. Vai ser um russo que sofre de uma doença muscular terminal. Segundo a BrainBridge, o processo teria 6 etapas principais. 1. Escolha do paciente, mente intacta, corpo falido. 2. Seleção de doador em morte cerebral. 3. Resfriamento do cérebro humano para reduzir dano neurológico. 4. Robôs cortam e reconectam vasos, traqueia, esôfago e, finalmente, a medula. 5. Uso de polietileno glicol, uma substância que teoricamente ajudaria os neurônios a se colarem novamente. 6. Pós-operatório com suporte vital, medicamentos e torcendo para a mente acordar no novo corpo. Tudo isso em menos de 12 horas. Parece um milagre, né? E pode ser. Pacientes com câncer em estágio terminal, paralisia irreversível, poderiam continuar vivendo num novo corpo,
com nova esperança. Mas agora vem a parte sombria. Até hoje, ninguém conseguiu reconectar uma medula espinhal de forma funcional. E mesmo que conseguissem, como lidar com a rejeição do corpo novo? Como evitar a falência múltipla de órgãos por rejeição imunológica? E a mente vai acordar a mesma? Ou fragmentada, confusa, sofrida? E se o paciente acordar e não aceitar o corpo novo, quem você é? Está na mente ou no corpo? Se você trocar de corpo, você continua sendo você? A alma acompanha a cabeça ou está ligada ao coração, ao sangue, à carne? E se no futuro os corpos forem clonados para receber cabeças humanas? E se um bilionário decidir viver para sempre, trocando de corpo a cada 30 anos? Estamos falando de medicina ou de imortalidade sob demanda? A Brain Bridge diz que terá um protótipo funcional nos próximos 8 anos, mas a comunidade científica é unânime. Isso não é possível. Não com a ciência que temos hoje. E ainda assim, já conseguimos imprimir órgãos em 3D, conectar cérebros a computadores, implantar memórias em ratos. A pergunta não é mais se, é quando e o que faremos com isso. O corpo é novo, mas a mente é antiga. Você ainda se reconhece no espelho? Se você tivesse a chance de viver mais 100 anos em outro corpo, você aceitaria? Comenta aqui embaixo, você faria um transplante de cabeça? E se a alma não vier junto? Se inscreve aqui no E Agora, porque o agora já não é mais suficiente.